Hoje no quadro Fique de Olho nós vamos ver dicas com o Dr. Daniel Barra, do Hospital Oftalmológico de Paracatu. Oferecimento Hospital Oftalmológico de Paracatu. Você acha que o uso de aparelhos eletrônicos prejudica a visão? Sobre as crianças, acha que os pais devem ficar atentos aos cuidados com os olhos dos pequenos com a tecnologia presente a todo tempo? O pai sempre está presente na vida do filho. É o seguinte, às vezes, o uso excessivo de celular, principalmente, né, a tela muito forte, né, isso prejudica muito. É o que eu acho, o que eu penso, e vou sempre bater nessa tecla. Tudo que você usa em excesso acaba ocasionando algum problema. A tecnologia, assim, além de ser um processo de ajuda, mas também isso pode, né, causar alguns transtornos futuramente, principalmente para a criança. Tem que tomar cuidado sim, né? Eu acho que sim. Essa questão sim, né? Ter cuidado com a visão das crianças. Há algumas circunstâncias sim, mas não tem como viver sem os aparelhos no dia de hoje, né? Aí não tem como evitar, mas eu acho que sim, prejudica. Principalmente no uso da noite, né? Porque a gente tem que pôr o brilho mais alto, né? Eu acho que sim, prejudica. Eu como mãe também, né? Porque eu tenho meu filho ali, eu fico muito de olho nas coisas que ele assiste, porque às vezes ele assiste muito perto da televisão ou até no celular mesmo, coloca muito perto do olho. Mas tem que ter muito cuidado mesmo, porque hoje as coisas estão bem feias. Eu tenho que ficar, as mamães e os papais têm que ficar bem atentos ao que as crianças estão assistindo. Muitas vezes a criança e os pais não percebem esses problemas, essa dificuldade, que às vezes a criança pode estar com algum grau para ser corrigido, a criança pode precisar de óculos e nem os pais e nem a própria criança percebem. Então também é bom ressaltar novamente a necessidade de fazer a avaliação oftalmológica para poder diagnosticar isso. No caso das crianças, se a criança tem já algum problema na visão, o pai não percebe, esse problema ele pode se agravar caso não haja tratamento, caso não seja descoberto a tempo? Pode, porque principalmente no início da infância, a visão está se desenvolvendo. Então tem casos que a criança tem até um grau alto, por exemplo, de hipermetropia ou um astigmatismo muito alto, e se isso em alguns casos não for corrigido, pode até haver um problema no desenvolvimento da visão. E a criança pode ficar com a visão prejudicada para o resto da vida. E muitas vezes, algumas vezes, os pais não percebem, porque às vezes isso acontece de um olho só, e o outro olho está enxergando bem. E aí pode causar a ambliopia, que um olho pode ficar enxergando bem e o outro olho pode ficar enxergando mal se não for tratado. Doutor Daniel, ao contrário dos médicos, né, que tratam como clínico geral, que as pessoas têm o costume de levar a criança para fazer uma avaliação uma vez por ano, as pessoas não têm esse costume com o oftalmologista. Então, como que os pais podem detectar se o filho tem algum problema? Meu filho fica muito perto da TV, perto do computador. Quais são os sinais? E isso que você acabou de falar é exatamente um dos sintomas da miopia. Então, a criança que fica muito próximo da tela, por exemplo, da televisão, ou principalmente criança pequena, né, ficou muito próximo da tela, pode ser um sinal de miopia, por exemplo, que ela não está enxergando bem de longe e ela tem que aproximar para poder ver melhor. Acontece que em alguns casos isso não é percebido, porque muitas vezes a criança ela está enxergando bem de um olho e o outro olho está ruim. E aí nem a criança e nem o pai vai perceber. Então pode fazer um teste, ocluir um olho, testar a visão do outro para poder ver se consegue identificar. Mas o ideal mesmo é fazer a avaliação oftalmológica. Certo. Doutor Daniel, só para encerrar a nossa entrevista, eu queria que você deixasse recomendações para as pessoas e para os pais também para cuidar da saúde dos olhos. A minha recomendação é tentar fazer essa avaliação oftalmológica, né, o quanto antes, porque se houver alguma doença ocular ou houver algum vício de refração,
se a criança precisar usar óculos, ou adultos, né, também, da mesma forma, fazer avaliação oftalmológica regularmente.